Seguimos, Cássio, com o Sport, né? Que esse aí realmente a gente não tem fato novo, porque não tinha como mudar a classificação, tá? Então eu apenas atualizo aqui. Esse é o inverso. Não tem fato novo da classificação, mas tem suas novidadezinhas de elenco, né? Isso, né? Primeiro ponto aqui em relação à questão matemática, eu atualizo só mostrando a distância entre o 20º e o 16º. Eu não trago aqui 2025, porque como o Sport não jogou na rodada, o Power BI acabou dando uma distorção, mas a gente vê que os 8 pontos que hoje separam o Sport do Vitória, tá? Eles igualam 2023, que era uma distância de 8 pontos, e é a segunda maior distância da história. Só lá em 2007 a gente tinha, nesse momento, 9 pontos separando o Lanterna do 16º colocado. Tá? Então a gente tem aí, decore os anos 2007 e 2023. A gente vem para essa tela aqui, tá? E a gente vê que em 2007, aquele time que estava 9 pontos atrás escapou. E em 2023 foi rebaixado. Tá? Essa tela, como a gente trouxe no raio-x passado, quem quiser mergulhar pode mergulhar, trazia os times com distâncias superiores a 7 pontos, Esse a, 2007, eu a acho que é o 8 Náutico. pontos. Isso. Eu estava Distâncias me superiores. perguntando, eu estava me perguntando se era. É porque o outro é o América de Natal. Eu acho que o Náutico Mas eu era acho que Náutico. não é o Náutico, não. Eu acho que não é o Náutico. A gente mostrou no programa passado, eu posso olhar aqui, tá? Tô com alguns probleminhas de internet hoje, vai dificultar um pouco. Mas acho Mas, que é. fundamentalmente, Cássio, no programa passado a gente trouxe essas possibilidades, tá? E mostrou essa questão dos lanternas. Deixa eu achar aqui. É o Náutico. Eu já estou vendo aqui, porque o Náutico tinha 16 pontos. O resto dos times ou caiu, ou foi, teve um que foi para a Libertadores ali. Então, era o Náutico. 16 pontos, o Náutico não tinha, não. Tinha não, porque termina com 17 ou 18, o turno todinho, né? Não tinha. E aí, esse quadro que a gente está vendo na tela é justamente o quadro para mostrar que, assim, alguns times já tiraram essa diferença e isso justifica o nome que a gente trouxe aqui, né, o título que a gente trouxe aqui do recomeço, com a mudança do treinador e mudanças também no elenco, e os fios de esperança. No programa passado, a gente mostrou, eu vou relembrar aqui, as formas do esporte. Hoje, com 3 pontos, você não tem nenhum cenário histórico de alguém que tenha se salvado. Tá? Aí a gente trouxe no programa passado, eu vou fazer uma rápida releitura aqui, de como chegar em campanhas de alguém que se salvou. Por exemplo, se o Sport ganhar do Juventude, vai ser o 12º jogo do Sport. Se o Sport ganha do Juventude no Alfredo Jaconi, o Sport já iguala os 6 pontos que o Ceará tinha em 2018. E aí você já encontra uma campanha de salvação. Se o Sport chegar na 15ª rodada e vencer mais 2 jogos até lá, possivelmente serão Botafogo, Vitória e Santos. Se o Sport vencer mais 2 desses jogos além do Juventude, o Sport também já igualaria essa mesma campanha do Ceará no momento mais avançado dela, já com a reação do Ceará em curso, tá? Tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. Eu só estou mostrando o que é preciso para encontrar campanhas semelhantes de times semelhantes, tá? A gente tem o Atlético Goianiense de 2010, tá? O Sport poderia ter os mesmos 9 pontos do Atlético com 13 jogos se o Sport voltar ganhando 2. Voltar vencendo o Juventude em Caxias e logo depois vencendo o Botafogo, que nesse momento está no Mundial de Clubes, vencendo o Botafogo na Ilha do Retiro. Seriam 2 vitórias consecutivas que levariam o Sport a igualar o princípio da reação do Atlético Goianiense. Então teria aí mais um time para inspirar uma reação do Sport, que, repito, hoje não tem nenhum. Tá? Curitiba de 2015. Tá? Curitiba de 2015 terminou 44 pontos.
seria na 16ª rodada a possibilidade do Sport igualar a campanha do Curitiba. Para isso, vencer 3 dos próximos 5 jogos. São 3 em casa, Botafogo, Santos e Bahia, e 2 fora contra equipes de baixo, tá? Juventude e Vitória. O Sport teria que arrumar. Eu gosto dessa projeção, tá? Dessa do Curitiba. Eu acho que o Sport tem que mirar isso mesmo, tá? Vencer 3 dos próximos 5 jogos. Porque aí você começa a ter uma reação de fato. Vai ter a sequência, como não tem um jogo do Atlético, e aí, porque aí seria... Isso vai fazer com que, depois do jogo do Juventudes, a sequência vai ser 3 de 4 em casa. Assim, então, você pega um adversário, um confronto direto nessa volta. Na verdade, a volta é contra o Ceará, né? É pela Copa do Nordeste, assim como a gente falou do Bahia, só para colocar no final, depois a gente debate esse jogo. Situar cronologicamente. Mas, assim, a volta do brasileiro, a gente deixando a Copa do Nordeste de lado, porque eu acho que tem que ser debatida também. Na volta do brasileiro, você pega o Juventude e depois 3 de 4 no Recife. Assim, não sei se vai ter outro momento, acho que muito mais para frente, talvez o Sport tenha outro momento assim na tabela. A questão é que, desses jogos, acho que um é contra o Bahia, um é contra o Botafogo. Estão na tela aí, Cássio, os jogos. Tá? E... É porque tá tão pequenininho, Fred. Mas, Juventude, Botafogo, Vitória. Sim, e o Santos. E Bahia. A campanha. Eu estava focando aqui contigo, nem passo batido. A questão, só o Santos é que realmente, dos jogos do Recife, é um jogo que está ali ao alcance. O Botafogo que jogou contra o Seattle Sounders no Mundial, nem fez uma grande estreia, na verdade. Mas vai pegar, a gente estava gravando isso aqui com o jogo do PSG no dia seguinte. É uma outra intensidade que o Sport ainda não mostrou esse ano. Então, assim, seria uma volta muito difícil. Ou seja, o Botafogo vindo completamente com ritmo de jogo, vai perder 3 jogadores, mas também já tem Arthur Cabral, já tem Arthur Cabral, já tem gente para chegar. Ainda tem o outro que foi contratado, me esqueci. Tem 2 contratados para já jogaram contra o Seattle, entraram no jogo. E mas eu digo para o brasileiro, né? Do que vão sair, do que saem e não jogaram na parada. Assim, é o Sport voltando e outro com ritmo assim a 100 por hora. Aí o Santos, ok. O ok que eu digo, galera, não é o ok de... Porque o Santos foi lá e ganhou do Fortaleza. É ok de um tipo, meu irmão. Fortaleza e Vitória, né? Com o mesmo perfil de jogo, né, Cássio? O Santos ganhou fora de casa de Fortaleza e Vitória, que é o perfil de jogo, né? Por isso que eu tô falando, é só o perfil de jogo, Atos, de bater de frente, não é nem a situação de um jogo assim ganhável. O jogo não tem jogo ganhável para um time que não tem nenhuma vitória. Esse é o ponto de partida. Não existe jogo ganhável para quem não ganha de ninguém. Mas, para um time que está vindo no Campeonato Mundial e outro que está no G6, assim, é 3 de 4 no Recife, mas ao mesmo tempo podia ser um pouco mais flexível para o Sport da tabela. Não foi flexível. Agora vai ter só o peso da Ilha do Retiro, um peso que o Sport não consegue dominar ainda, né, em 2025. O Sport, em 2025, juntando todas as competições, o Sport tem mais derrotas do que vitória na Ilha do Retiro. Enfim, Fred trouxe a parte positiva, aí já chego aqui, eu chego com um saco de gelo, né, assim, para essa situação. Com um Eufória, eu chego para esfriar. Por isso que eu vou correr o risco aqui de te perguntar uma obviedade, Cássio. Minha conclusão é a seguinte, certo? A pergunta acho que é válida, porque eu concluo da seguinte forma. Dito isso, a dificuldade dessa sequência não vai dar para atrasar a sequência, não vai dar para atrasar a recuperação. O Sport não pode olhar o Juventude e Caxias do Sul e esse 3 de 4, mesmo sendo desses 3 jogos em casa, 2 bem difíceis. Um ainda tem rivalidade com o Bahia, o Sport tem tido jogos difíceis. A última vez que o Bahia ganhou no Recife em 2010, ou seja, tem até bons resultados contra o Bahia, mas assim, é outra situação agora, naturalmente. Vai ter até uma situação até para o Bahia quebrar o tabu. Vai ser uma oportunidade, porque o Bahia faz tempo que não ganha no Recife, mas essa talvez seja uma oportunidade melhor. Mas o Sport não vai poder atrasar esse processo. Então, no fim das contas, aquilo que a gente estava falando há pouco do Ceará, para quem a gente estava vendo corte, se você estava vendo o corte do Ceará, a gente estava dizendo que o Ceará estava com uma preparação de elenco mais, pelo menos até essa live, mais morosa. O Sport não vai ter, porque o Sport vai olhar isso aqui,
a recuperação do Sport tem que estar nesse recorte que a gente está vendo na tela. Não dá para um time que tem 3 pontos de 11, olhar mais 5 jogos na tela e você achar que a recuperação do Sport, se é que vai existir, vai ser depois desses 5. Aí, meu irmão, aí não é que o Sport está contra a matemática, não. Aí está flertando com a história de Netflix, pô. Assim, tipo, se o time passa esses 5 jogos, não faz nada, e só depois disso começa a recuperar, e lá na frente escapa, aí, meu amigo, é documentário do Netflix. Por isso que a minha pergunta para você e para Fred... É só isso, só rapidinho, tá, Ravel? E é isso que o gráfico mostra. O gráfico não está aqui trazendo coisas boas, não. O gráfico mostra a única forma de se aproximar de campanhas semelhantes, de se aproximar, porque hoje não existe. Hoje a gente não teria nenhum gráfico para mostrar. Isso aí é como chegar em trechos onde é possível ter um norte. Pode falar, Ravel. Tá, essa pergunta para vocês vai correr o risco até de ser uma obviedade, mas eu confesso que eu não tenho uma posição definida sobre ela, não estando no contexto de torcer para o time que está nessa situação. Vocês, se pudessem, trocariam, inverteriam o mando de campo dos jogos de Botafogo e Bahia por Juventude e Vitória, tratando esses jogos aí agora, de Botafogo e Bahia, como um eventual descarte, mas em contrapartida se aproximando mais de uma certeza de vitória nesses 2 jogos? Precisa de ser torcedor, Ravel. Sim, porque aí seria um confronto direto para isso. Assim... Inclusive, eu ia comentar com o Cássio, quando o Cássio estava falando sem dúvida, que não dá nem para deixar o Juventude de fora. Juventude e Vitória está mais no contexto do que Botafogo e Bahia, pô. Essa meta que Fred colocou aí... Exatamente, eu conto mais com vencer as 2 fora e arrumar uma vitória em casa do que com as 3 em casa. Sim, aí a tua questão, Ravel, é inverter o mando de campo, seria uma maravilha, pô. É de olho fechado. E essa, a gente já falou algumas vezes, né? A tabela do Sport é uma tabela muito ruim. Tem 1000 coisas que explicam a campanha do Sport. A tabela é uma delas, eu sempre falei isso. A tabela é uma delas. Tá? Você empatou, o exemplo que eu dou é sempre esse. Empatou com o São Paulo jogando direitinho, naquele momento, com tudo dando certo, com vibração. Pega o Juventude, uma semana depois, na Ilha, vence o Juventude, era 4 pontos, aí já era outro mundo, já tinha hoje... Não tinha hoje 9 pontos, Cássio, porque era outro mundo. Era outro planeta, era outro futebol. Só tem um Juventude, né, Fred? Se tivesse uns 5 Juventude, ajudava mais. Não, mas naquele momento, se tivesse sido o Grêmio, se tivesse sido... times que vinham jogando mal, né? E o Sport pegou o único time que não perde para ninguém fora de casa esse ano. O próprio exemplo é o Juventude. A campanha do Juventude é uma campanha naturalmente ruim, mas é uma campanha completamente dentro do cenário para você escapar ainda. E ela se sustenta a partir das 3 primeiras rodadas, onde ganha do Ceará e ganha do Vitória, jogando em Caxias do Sul. Depois passou a ser goleado por todo mundo, o Juventude jogando fora de casa. Mas a pontuação que o Juventude tem o deixa na briga contra o descenso ainda, tranquilamente ainda. Está ali, uma rodada, pode até 2 rodadas, já está fora do Z4. Esse Juventude para o Sport, em tese, seria o Bragantino, né? Mas aí causou de o Bragantino numa temporada, num campeonato muito bom, e também naquele momento o Sport já estava começando a perder confiança. Mas o pior é que aquele jogo do Bragantino, o pior jogo aquele jogo do Bragantino ele não era isso. Aquele jogo, acho que às vezes quando esquece o trabalho de Pepa, ali, o trabalho de Pepa naquela partida foi muito ruim. Muito ruim. Não era o Bragantino voando, não. Era um Bragantino ainda que, na verdade, é um Bragantino que dali começa a acertar uma sequência de resultados. Foi nas jogadas individuais, Cássio, eu me lembro desse jogo. O Bragantino ganhou... Mas é um pouco do que vocês também já falaram aqui, né? Que às vezes um trabalho tão ruim como o de Antônio Oliveira faz com que a gente meio que deixe de dar também o devido demérito ao trabalho anterior, que não significa que é ruim. Atos, que não era sem ruim. Puxar minha fila de jogos, né? Hoje, sobre Pepa. Eu não tenho mais como adjetivar o Operário de Várzea Grande. Então eu não vou puxar mais. Não vou mais puxar aquela lista. O conselheiro do Operário, assim, aquele cara mais conservador, ele dizia assim, a imagem do Operário em Recife está muito ruim, eu preferia não ter ganho. E aí o último jogo que a gente traz para a tela, a última campanha, que seria mais fácil de alcançar, tá? Que vencer 2 dos 5 jogos e não 3,
você alcançaria o Vasco da 16ª rodada de 2023. O problema é que o Vasco, na reta final, ganha muito jogo. E aí, os outros vão se salvando de forma mais... Ganha 2, perde 1, ganha 1, perde 2. Vão se salvando ali, mas sem uma super reação. Era o Vasco da chegada de Payet, era? Acho que era, né? Era. O Vasco até iguala aqui. O Vasco até iguala o Sport com 2 vitórias nesses 5 jogos, que é o básico que o Sport precisa para sobreviver. O básico, 2 vitórias nesses 5 jogos. O Sport faria os mesmos 9 pontos que o Vasco tinha em 16 partidas, mas aí, meu amigo, não tem como virar o time que o Vasco virou depois. Então aqui é só realmente meramente ilustrativo, tá? Te coloca no silencioso, por favor, por causa do retorno. E aí a gente segue, Cássio, para a questão do elenco, tá? Mostrando esse momento do elenco do Sport. E a primeira pergunta que eu te faço é: entrevistamos Daniel Paulista, inclusive a entrevista está disponível aqui graças ao Rodrigo. Nosso feed, graças a Rodrigo Carvalho, que precisou editar. Eu fiz as contas, eu botei no Twitter, 690 trechos de 5 segundos foram editados manualmente, sincronizando imagem e áudio, tá? Um áudio recuperado porque 2 dos microfones, o meu e de Daniel, não funcionaram, tá? Então houve um ganho desses áudios a partir do que foi captado por Celso e Cássio, só que uma das câmeras filmou para slow, nossa então... sorte, dentro daquele cenário, Daniel ficou, Fred, no meio, naturalmente, da entrevista. Exatamente. E aí o som dele é captado tanto pelo de Celso quanto pelo meu. O teu, pode perceber, o teu, como só está sendo captado só pelo de Celso, porque eu estou da outra ponta, né? Mas ainda bem que nesse caso, nessa entrevista que está disponível em nosso feed, o Rodrigo fez esse milagre tecnológico. João Vitor pergunta: Fred, cadê o Pedro Augusto aqui na tela? Não foi anunciado oficialmente, ele aparece na outra tela. Se ele for anunciado oficialmente, a gente traz para esse campo aqui. São só informações. Né? É verdade, mas a gente segue esse padrão desde o começo do ano. Ele está na outra tela. A gente tem uma tela logo depois que ele aparece como contratado. Ele aparece como contratado na tela seguinte, tá? Essa tela aqui, desde 1 de janeiro, a gente só bota jogadores anunciados, tá? Então, é isso que eu ia dizer, mas eu acho que assim, eu acho que ele foi anunciado, porque se ele não foi anunciado pelo Twitter do Sport. Eu vou colocar, mas não vamos seguir. São 2h30, tem muita pauta pra gente debater se Pedro Augusto deveria estar nessa tela ou não. E a pergunta nem é sobre ele. Pergunta, até porque ele realmente A pergunta nem é sobre ele, tá? A pergunta é o que Daniel Paulista falou ali na entrevista. Antes de qualquer contratação, o Sport teve um retorno, entre aspas. Matheus Alexandre está reintegrado ao clube. Daniel Paulista defendeu isso. E até soube depois, conversando com pessoas ali dentro, que Daniel realmente conta com o jogador, tá? Não foi ali, volta para valorizar e negociar, não. Anúncio também. Mas aí não tem anúncio. Não, eu digo também, o Sport anunciou. Não, mas nesse caso, acho que seria muito mais importante que a de Pedro Augusto, porque nesse caso o Sport anunciou que o jogador estava liberado e o jogador, até foto até de Pedro Maranhão, acho que foi Pedro Maranhão, e outras pessoas tiraram foto, naturalmente, que cobriram um treino do Sport essa semana. Quando Daniel Paulista falou sobre Matheus Alexandre na entrevista com a gente, Fred, ali parecia o treinador está no papel de dizer, contamos com todo mundo, é um ativo do clube, ou seja, eu por exemplo, eu vou falar até realmente por mim, né? Você tem a sua visão também sobre isso, mas a minha visão é assim que ali Daniel estava fazendo um papel que o clube deveria ter feito no dia seguinte aquela nota, ou horas depois daquela nota, que era se alguém se dá conta de que aquela nota foi um erro. De anunciar que um jogador comprado por 9 milhões, 3 meses depois, está liberado. Não é nem que ele está sendo, não é nem que ele está sendo negociado. Que isso não seria um problema, é que ele estava à disposição para ser negociado. Assim, todo mundo olhou aquilo, como é que sai um negócio desse? Mas aí quando o Daniel Paulista fala aquilo, parece que, assim,
voltou, saiu outro treinador, saiu o Antônio Oliveira, o jogador foi lá para Paris, voltou de férias, continua sendo ativo, não apareceu um clube, tipo, que tem aquela expectativa de Matheus Alexandre para o Atlético Paranaense, acabou não rolando. Então, desfaz aquela nota oficial com o treinador dizendo, contamos com aquele cara, ou seja, o jogador passa a não ser tão, entre aspas, desvalorizado quanto foi naquela nota. Inclusive, a gente teve ali a gente viu o clube se fosse dizer, Fred, citasse ali aquela foto em Paris, o time já estava de férias, né? Já para começar até a trazer aquilo ali não criar um problema para a volta dele. Mas arrumou rápido a passar para Paris, mas mas faz parte. Você sabia? Claro, tô brincando. Mas nessa semana, no treinamento, é um treinamento que está fazendo parte do grupo. Ele nem pode daquela volta, tá fazendo um treinamento específico. Tipo, o Zé Roberto tá fazendo treinamento específico, que é um cara voltando de lesão. Mas o de Matheus Alexandre era um treinamento de alguém que está reincorporado. Teve uma frase do Daniel Paulista também que ele fala sobre, com ele, poxa, foi com a gente, mas eu não lembro exatamente. Era algo como zerar, mais ou menos zerar o processo. Ele não usou essas palavras, tá? Mas é zerar o processo no seguinte, que é tipo, se o cara foi mal, ele tem que ser mal com ele, com o Daniel Paulista, né? Isso também isso também é um papel do treinador chegar e fazer para deixar todo mundo na forma mais confortável. Eu não acho que essa volta de Matheus Alexandre vai fazer com que ele ultrapasse etapas. De repente, Matheus Alexandre vai ser o lateral contra o Ceará, o lateral contra o Juventude. Eu acho que não seria esse processo. Mas talvez seja o processo que a gente imaginava que Antônio Oliveira poderia ter feito. Que era o seguinte, era não ter utilizado o jogador contra o Cruzeiro, como todo mundo sabia, porque um jogo na Ilha do Retiro, sobretudo, mas que o jogador pode ser uma peça para entrar no jogo contra o Ceará na semana seguinte. O jogo que foi no Castelo Sport, joga contra o Cruzeiro, o treinador bota o cara que ninguém imaginava que ia jogar, e 2 dias depois o cara dispensado, e de repente faltou lateral depois, porque de Plácido o clube já não contava mais com o de Plácido, e estava ali só com o Hereda no fim das contas. E Matheus Alexandre poderia ser um cara para ser uma opção de banco. Então, eu acho que se Matheus está voltando para o elenco, eu acho que ele volta, pelo menos na minha opinião, deveria voltar dessa forma. Não é uma sombra para Hereda, não, mas é um cara para, em algum momento do jogo, poder ser utilizado. Não é um cara que a gente vai ver, dificilmente a gente vai ver contra o Ceará. Porque se for contra o Ceará, seria muito difícil de entender. Se for contra o Juventude, seria muito difícil de entender. O Matheus Alexandre vai precisar, Fred, cruzar algumas etapas para voltar a ser uma peça de fato. Ele está no elenco, no elenco de fato, já é algo que vamos ver o que dá. Disso aí virar para um jogador semi-titular, eu acho que isso não acredito que vai acontecer nesses primeiros jogos, não. Agora, se de repente ele começa a jogar 15, 20 minutos e aí joga um futebol que ele basicamente não jogou esse ano, mas ok. Mas vai ter que acontecer uma coisa que, como eu repito, só aconteceu 20 minutos ali contra o Ferroviário, e ponto. Perfeito. Tá, Cássio. Acho que é basicamente isso. Acho que até teve um ou outro momento ok de Matheus Alexandre. Acho que mas pesou muito, ficou muito marcado o jogo horroroso que ele fez contra o Náutico, e a partir daí a lupa foi para cima dele, e é muito difícil jogar dessa forma, mas eu concordo muito com a decisão de reintegrá-lo ao elenco. Muito, muito, muito. Se não apareceu ninguém para levar o cara, pô. Desvalorizou, e assim, pelo menos você traz uma proteção de novo de mercado para ele, Falatos. Mas não podia jamais ter conduzido da forma que o Sport conduziu. Não, claro que não, Atos. Aquilo foi um erro, pô. Foi um erro. É um erro gravíssimo, pô. É um ativo foi difícil de digerir, que tipo, como é que um clube na Série A faz uma parada dessa assim? Até porque tá todo mundo mal, tá? Quase todo mundo, digamos assim. A maioria tá todo mundo abaixo. Não é Matheus Alexandre que tornou o Sport na situação que ele tá. Obviamente que tinha uma certa má vontade a mais, parte justificada, parte porque geralmente a torcida escolhe um alvo, mas a diretoria, assim, não tem como colocar na lista de dispensa. Foi absurdo ter feito isso.
Absurdo, pô. A gente bateu desde o dia a gente bateu nisso. E eu acho que no caso do Matheus Alexandre, em algum momento ali, na verdade, eu acho que algum diretor deveria ter se manifestado meio que pedindo assim para a torcida, olha, a gente está numa situação ruim, tal, é um ativo do clube, não adianta focar tudo nele. Aí o clube, por parte, também faz a sua parte, né? Como o Cássio já disse em outras oportunidades e flertou em falar agora. Utiliza o cara de jogos fora de casa, pô, todo mundo faz isso. Utiliza mais fora de casa, espera ele pegar ritmo. Quem sabe ele faz um jogo. Era o jogo do Ceará que eu falei. Bom, em relação a... Fala, Rafael. Tá, só ia pontuar, já mudando um pouquinho aqui, só trazendo uma visão um pouco mais ampla aqui. Além dessa questão de Matheus Alexandre, que eu concordo com vocês, toda a condução foi péssima, mas a ideia de também tentar reaproveitá-lo nesse momento é fundamental, né? Já visto que o time não conseguiu recolocá-lo no mercado. Mas também queria trazer um ponto que eu acho que o Fred também passou um pouco por isso, e só para endossar. O título dessa chamada, desse momento que a gente está falando do esporte aqui, foi de fato recomeços e um fio de esperança, né? E por onde passa esse recomeço? Pela interrupção do famigerado trabalho de Antônio Oliveira, que a gente já falou muito aqui em lives anteriores, mas o quanto traz de fôlego de sobrevida a expectativa que se tem em torno do trabalho de Daniel Paulista, do que ele vai poder extrair, por ser também um treinador que é um ídolo do clube, né? Que tem passagem de serviços prestados e agora está voltando mais uma vez como treinador, assumindo esse papel importante e com tempo para poder formatar o elenco ao seu estilo de jogo e conseguir também extrair desses atletas o que eles têm de melhor. Ou seja, já que a gente tinha falado também em outro momento, para quem está assistindo ao vivo aqui, sobre essa questão do time para tomar uma decisão, sobre a continuidade de um treinador, isso foi muito abordado quando a gente falou de Vojvoda, eu acho que o Sport minimamente conseguiu agora, nesse momento, tomar uma decisão acertada de interromper o trabalho de Antônio Oliveira e fazer uma aposta num nome que consegue trazer um retorno, tem a possibilidade de trazer um retorno maior do que o trabalho que o Português vinha fazendo. E quase não toma, né, Ravel? Assim, foi quase empurrado para tomar essa decisão, porque em algum momento ali parecia que já estava decidido. É Antônio Oliveira, vão passar aqui esses 40 dias, e é isso. Ele vai fazer o executivo foi apresentado. O executivo falou isso na coletiva. Contratado, o executivo contratado, a apresentação dele, uma das perguntas respondidas foi essa, 24 horas depois, o clube já estava em outra direção ali. Assim, foram dias muito curiosos. Mas tomou, né? Pelo menos isso. Mudou. Pelo menos, se você for olhar o copo meio cheio, pelo menos tomou a decisão. Mas é bem disso que você está falando. Vou dar uma de atos aqui agora. Eu sou administrador. Dentro de um organograma de uma empresa, ninguém toma uma decisão dessa natureza, dessa forma. Ninguém chega aqui, vou aqui nesse plano, fazer isso, aquilo, A cadeia de tomada de decisão do esporte evidencia, escancara que quem está no comando do clube entende muito pouco de futebol, para não dizer que não entende nada. E aí você vai tomando decisões de uma maneira meio que sugere, para falar o mínimo aqui, sugere uma aleatoriedade, né? Mas pelo menos tomou a decisão. Aquilo, Ravel, rapidinho, Cássio, aquilo foi 2 dias depois da goleada em casa para o Cruzeiro, tá? Foram dispensados Matheus Alexandre, Di Plácido, Lene Lobato e Gustavo Maia. 3 que mal estavam entrando, tá? 3 que mal estavam entrando, nem estavam jogando, e Matheus Alexandre, que ficou com todo o peso do mundo nos ombros dele. 2 dias depois, 1 dia e meio depois, 2 dias depois de um jogo em que ele foi vaiado com 15 minutos, mas que ele não teve culpa de absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Ele era mais um passageiro ali da agonia, da loucura que Antônio Oliveira fez. E ali precedeu a queda do diretor e todas as outras mudanças que vieram depois, que saiu, até preparador de goleiro saiu. Foi assim, começou uma série de mudanças que saiu todo mundo. Então, parecia o último tiro da diretoria do
do diretor que caiu, Guilherme Falcão, de responsabilização. Agora as coisas. Agora já não se resolve mais com entrevista, já tem que começar a tirar. E aí tirou um cara que ele mesmo foi lá e investiu. Aí começou errando, nas ações já começou fazendo bobagem. Aí a turma disse: rapaz, esse cara não sabe o que tá fazendo, não. Foi dar resposta para a torcida, juntou 4 nomes ali, 2 que tinha contrato, acho que se encerrando, não sei Lobato, mas de Plácido o contrato se encerrava agora, no meio do ano. De Plácido e Lobato se encerrava agora. De Plácido e Lobato. Pegou esses 2, aí escolheu ali para poder encorpar, talvez ele não conseguisse decidir sobre outro. Pegou 2 caras que têm contrato longo, tanto o Matheus Alexandre quanto o Gustavo Maia. Eu acho que esses 2 foi quando a turma percebeu, rapaz, esse cara não sabe o que vai fazer agora, não. E tem muita decisão para ser tomada. Aí acabaram mudando todo mundo. E se Gustavo Maia não tivesse tido um destino, eu acho que Daniel ia ter também travado e dizer, deixa ele aqui, vamos jogar. Tá? Que é o caminho. E Lene Lobato, para mim, talvez ajudaria. Sobretudo, Ravel, enquanto tinha o restinho do contrato dele. Tava entrando muito melhor do que o famigerado Carlos Alberto e do que Romarinho. Até porque Gustavo Maia deve conhecer bem o jogador, Fred, porque foi um jogador assim que quase todos os clubes da Série B tentaram ali quando acabou a Série C, quando acabou a primeira fase. E Daniel Paulista, totalmente inserido no mercado de Série C, estava acompanhando isso. Remo queria, CRB queria, um monte de time na época queria. Então ele conhece o jogador. Cássio, para além de Matheus Alexandre, naquela entrevista, Daniel mostrou a preocupação com a cabeça de área, né? Com a marcação de entrada da área com os volantes. E aí já tem a primeira chegada, que é Pedro Augusto, um jogador que a gente já vinha falando sobre a possibilidade dele vir para o esporte, foi indicado na lista de Cauê. É um cara que viveu um problema muito grave no Fortaleza, que foi perder o pênalti que daria o título da Sul-Americana ao Fortaleza. Era só ele cobrar o pênalti. Desde ali, a carreira dele ficou inviabilizada no Fortaleza. E em alguns momentos eu sinto que Vojvoda até usou mais ele do que deveria lá, talvez para não estigmatizá-lo. Mas ele respondeu bem em alguns momentos, sobretudo no retorno daquele trauma. Esse ano não vinha bem, mas esse ano ninguém vem bem no Fortaleza. Tá? Mas eu acho que é um cara que acrescenta e que faz parte de uma linha de reforços que eu defendo que o Sport adote, e esses 2 nomes que chegaram estão nessa linha para mim, mas que Daniel não concordou com ela na nossa entrevista, que é trazer jogador pensando em 27 jogos de Série A e em 38 de Série B. Para mim, todos os reforços que chegarem têm que ser adaptáveis a Série B do ano que vem. Por perfil, por dinheiro, por querer jogar, por entrar motivado. E Pedro Augusto veio dessa forma, cara. Se você já quiser também esticar para Gabriel, que é uma troca de um reserva por outro, mas eu gostei da troca porque Thiago Couto já estava inviabilizado aqui, de uma forma que a gente nem cogitava Kaique França perder a vaga, porque não tinha confiança nenhuma em Thiago Couto. Acho que agora existe pelo menos uma briga pela posição, né, Cássio? Fred, foi até bom você ter falado isso agora, porque eu ia falar, tinha relação com isso, um comentário de João Vitor, que a gente estava falando de Pedro Augusto pouco antes, se tinha sido ou não tinha sido anunciado oficialmente. Aí ele falou, não foi anunciado ainda porque o salário de junho será pago pelo Fortaleza. Veja, não tenho essa informação, mas faz sentido, tá? Aí faz algum sentido, porque pagar o cara que vai ficar de férias, mas de qualquer forma tem que pagar para o cara começar a treinar também, né? Porque não dá para só ter o cara no início de julho e 9 de julho já está jogando contra o Ceará. Sobre essas 2 contratações, já que o Sport já começou, já tinha tido as saídas, anunciado algumas saídas, e já começou as primeiras contratações aparecerem. Essa de Pedro Augusto, Fred sempre elogiou bastante o jogador. Assim, o fato de ele ser inviabilizado pelo Fortaleza era muito claro. Não dava para... Era uma posição muito ruim do Fortaleza, de o cara perder o pênalti, não dá, meu irmão. É o que todo torcedor gostaria, só acabou o ciclo, não dá para ter esse cara aqui. Só que não é o que você
não sendo o cara um ídolo, né? Quando você é um ídolo que perdeu um pênalti, você lamenta e tal, mas segue. Mas sendo um jogador mais assim do elenco que perde um pênalti, assim, fica marcado, faz parte do futebol. Mas não era o papel da direção do Fortaleza abraçar essa tese e dizer, meu irmão, acabou o ciclo do cara. Mas no fim das contas, poderia ter sido a melhor coisa a ser feita, deveria ter sido a melhor coisa que o clube poderia ter feito, porque o jogador acabou não sendo aproveitado como devia, não se encontrou mais no Fortaleza, mas para a posição que ele joga, ele pode ser bem útil ao esporte, tá? Assim, não sei nem como esse contrato, se no jogo lá em Fortaleza, no Castelão, se Pedro Augusto pode enfrentar o Fortaleza. Enfim, não, veio em definitivo. Não tem essa cláusula, ok. Mas assim... Não, ele não foi emprestado, né? Ele é jogador do esporte sem custo, em definitivo. Esses sem custo, os dirigentes estão com a mania de falar isso ultimamente. É muito difícil algum custo estar embutido, seja por luva, embutido e tal, alguma coisa... Não existe muita caridade no futebol, não. Nem quando o Fortaleza diz que é sem custos, nem quando o Sport diz que é sem custos. A posição do primeiro volante, nesse momento, o Zé Lucas está na seleção brasileira sub-17. O Sport está lá, o Sport volta a essa intertemporada e já não tem Zé Lucas. Rivera é um jogador que o Sport precisa recuperar demais. E Carlos Alberto, são 15 milhões de Carlos Alberto que você não entende, o de Rivera pagou muito caro, pagou até mais caro, mas pelo menos ali você consegue enxergar que existe ali. E o Sport precisa de outra peça para aquele setor, porque Duqueiroz não vem funcionando, o Sport nunca ganhou um jogo com Duqueiroz, na verdade, e talvez Rivera ter um Pedro Augusto, Fred, fazendo esse primeiro volante e dar um pouquinho de liberdade, um pouquinho de desafogo para Rivera, talvez seja Primeiro, ganharia força, tá? Força física, a coisa que o Sport precisa ter um meio campo mais forte. Duqueiroz, eu acho que não é esse jogador, pelo menos não vem sendo. Eu acho que pode ser uma peça bem útil ao Sport para esse momento. Talvez, quando você fala da Série B, se o Sport cair, talvez seja mais útil ainda na Série B, que na questão de força, não sei se o tanto de grana que o Sport vai pagar de salário de Pedro Augusto, se o Sport consiga pagar na Série B, mas talvez funcione, tá? Enfim, do que era o mercado, a gente sempre enxergou muito essa possibilidade. O cara não dá certo no Fortaleza, o Sport tem essa carência, na verdade, há bastante tempo que a gente já diz, Pedro Augusto cabia no Sport. Acho que quem escuta o podcast a gente já tinha falado. Se ele vai dar certo agora, a gente vai ver, mas era uma negociação que encaixava, porque era um jogador que parecia não ter mais espaço no Fortaleza e era uma posição que o Sport não conseguia encontrar no mercado. E era uma carência muito grande do elenco. Tanto é que ainda continua sendo. O Sport ainda acho que precisaria de outro volante ainda, mas pelo menos já chegou um. Sobre o goleiro, a gente já tem falado no corte do Vitória, eu repito aqui. No caso do Vitória, eu acho que Gabriel ele sai para abrir a folha do Vitória. Que todos os clubes têm seu limite financeiro, o Sport tem seu limite financeiro, tanto que tem a coluna do lado, como a gente está vendo, são jogadores indo embora e tal, o Sport não fez questão de renovar, e aí você vai ganhando fôlego para a sua folha. E no caso do Vitória, já que Lucas Arcanjo acaba não dando margem, Gabriel acabou sendo um jogador mais caro do que devia para a posição de reserva. E aí vai Thiago Couto, que dificilmente vai brigar para ser um titular no Vitória. Me surpreenderá muito isso acontecer. Ou seja, um jogador mais barato para ser um reserva no Vitória, o Vitória abre esse espaço, e no caso do Sport, Gabriel não vem para ser um reserva imediato, pelo menos, de Kaique França. Ele vem para ser, Thiago Couto dificilmente será uma sombra para Lucas Arcanjo. Gabriel provavelmente será uma sombra para Kaique França. Então, acho que na ótica do Sport, essa é a diferença. O Sport faz a diferença salarial entre Gabriel e Thiago deve ser um pouquinho acima, mas é um pouquinho acima no que o Sport... Ou seja, no fim das contas, vai ser mais barato do que contratar um outro goleiro. Pense assim, o Sport tem Kaique França, tem Thiago Couto, e está muito claro, o Sport precisa arriscar em um goleiro. O Sport precisa arriscar um goleiro. Seria um terceiro goleiro? Porque, diferentemente do Vitória, o Sport não tem um dono da posição, né, Cássio? Veja, primeiro, se tivesse, essa negociação talvez nem acontecesse. Thiago Couto continuaria ali sendo reserva, ok, porque Kaique França é titular absoluto. Essa negociação é o Sport tentando buscar um goleiro e de uma forma que não seja tão onerosa.
porque no fim das contas ele vai aumentar o salário do goleiro de Kaique e Thiago Couto. É como se fosse assim, ó, a aposta que o Sport está fazendo é o seguinte, ó, Thiago Couto, não sei, o Thiago Couto custa X mais um pouquinho para ter alguém brigando titular. Tu paga, porra, eu pago. Já que esse X, ele não briga pela posição de titular, X mais um pouquinho vai brigar. O pior cenário era, você consegue o X e traz Y. O Sport paga X e Y, não vai ser o caso. Vai ser o reserva. Trocou um jogador inviabilizado por um outro que é uma possibilidade de se tornar viável. Possibilidade. Que no fim das contas o Sport, esse terceiro goleiro que o Sport, quando eu falo terceiro goleiro, galera, não é o camisa 22 não, tá? O terceiro goleiro é um terceiro nome na posição, não é nem o terceiro reserva não, tipo, seria um terceiro goleiro no elenco. Isso seria muito mais caro. Então, no fim das contas, eu acho que pode ter sido foi um bom negócio para o Vitória, que barateou o reserva, e a princípio um bom negócio para o Sport, que não encareceu tanto a busca por uma peça que ele precisava. Eu acho que o Sport estava necessitando de pelo menos arriscar com um goleiro. Não sei se Gabriel era o nome ideal, mas dentro do mercado o Sport já gastou muito. A gente falou, inclusive, na entrevista com o Daniel. E Daniel se mostrou... Ele para mim, transpareceu que concordou que, assim, não vai ter contratação de 5 milhões, de 10 milhões, de 15 milhões. Isso, o Sport não vai fazer isso. A campanha está quase encerrada, uma campanha quase de rebaixamento, não sei se vai gastar os tubos. Mas no que é para gastar, e Fred já trouxe esse ponto, não estão sendo contratações pensando em Série B, estão sendo contratações pensando num milagre da primeira divisão, você tem que ter alguma criatividade. Eu acho que aí rolou uma criatividade, tanto do Vitória quanto do Sport. Como eu falei quando eu introduzi a pergunta, para mim são duas contratações que se encaixam no perfil que eu disse. Podem ser úteis na Série A e podem ser muito úteis no caso continue na Série B. Isso, mas o Sport não é também um time para trazer jogadores baratos. Esses dois aí são jogadores 100% do perfil de um clube como o Sport, como Curitiba, como Goiás, numa Série B. Tá? Ainda que Pedro Augusto tenha um histórico recente de Série A, Gabriel tenha jogado fora do país, seja um goleiro com algum lastro, mas o histórico de Pedro Augusto é todo no Fortaleza. Ele vai para a vida agora. Né? Ele vai para a vida agora. Não acho um volante pronto, excelente, mas acho que é um cara útil. Obviamente, se a gente tivesse aqui em janeiro, eu não falaria em Pedro Augusto para ser titular do Sport em um ano de Série A. Eu acho que o Sport tem que insistir em Zé Lucas e Rivera. Mas não tendo Zé Lucas ou precisando de uma marcação mais contundente, Pedro Augusto é um nome que pode sim ajudar, porque é um jogador que marca duro, mas eu acho que precisa vir mais nomes para a posição, como o próprio Daniel sinalizou ali, uma necessidade. Tá? Gostei. Reposição durante o jogo. Você também, o Sport não tem nenhuma. Precisa de uma marcação maior, o cara bota o Pedro Augusto. Não dá para botar do Queiroz, pô. Exatamente, o Sport não tem nada. Né? Amarelo, que todo mundo leva na posição. O Rivera já perdeu o jogo. Né? Porra, vai ter Copa do Mundo. Zé Lucas sai agora para um período de treino com amistosos, mas vai ter Copa do Mundo. Copa do Mundo é um mês, um pouco mais de um mês, porque os meninos treinam antes. Então, assim, Zé Lucas é um cara, é um promissor, mas é um cara que o Sport vai contar muito pouco nessa temporada, tá? E dessa forma a gente passa essa análise que a gente trouxe aqui rápida, né? Não rápida geral, mas mais rápida do que de costume, pelos times que a gente passou da Série A, situação, elenco. Repito o que eu falei durante o programa O Corte do Ceará. Eu imaginava, depois que a gente introduziu na segunda-feira essa arte que a gente está vendo aqui de chegadas e saídas, especulações, eu esperava que 10 dias depois a gente tivesse muita movimentação. Tá? Muita movimentação. O Sport teve 4 saídas, 3 naquele bloco das saídas pós goleada para o Cruzeiro, que a gente comentou aqui, e depois Arthur Souza, que foi devolvido para o Red Bull Bragantino e já está no América Mineiro. E 2 chegadas. É muito pouco. São 20 dias aí de trabalho. Eu acho que o Sport precisa, tá,
de um pouco mais de ação para que os jogadores cheguem e possam treinar. Tem um problema aí, Cássio, para a gente finalizar essa questão do esporte, que a gente até conversou com o Daniel na entrevista sobre esse problema. Ele precisa de reforços, ele quer os reforços, ele valoriza os reforços, mas o primeiro desafio dele, que é importante para vários aspectos, mas eu diria que nesse momento, Cássio, o aspecto mais importante é o anímico. Não estou aqui minimizando em nada uma semifinal de Copa do Nordeste, uma chance de disputar o título da Copa do Nordeste. Mas nesse momento, se para o Fortaleza a gente debate, se para o Ceará, para o Sport não poderia ter tido decisão melhor da CBF do que colocar um jogo antes da partida do Juventude. Porque é um jogo em que a gente vai ter um bom público na ilha e a torcida vai no espírito zerada. Não vai com tensionamento que vai contra o Botafogo 10 dias depois. Não vai nesse tensionamento. Ela vai zerada. Pela mudança de treinador. E até para jogar mal, empatar e tentar ganhar nos pênaltis. Não, é isso que eu dizer assim, porque se faz esse jogo na volta contra o Ceará pelo Brasileiro e estiver nessa situação que o Sport está, não tivesse enfrentado o Ceará, tivesse perdido o Juventude, perdido o Ceará e agora fosse jogo com o Ceará. O empate, com essa situação, o empate já estaria um nível de pressão. Nesse momento, acho que todo mundo entende o regulamento. Se vai empatado, vai para os pênaltis, tem jogo ainda, vai. Isso, é um confronto eliminatório. Agora, o que eu ia fechar na pergunta, Cássio, é que Daniel trabalha pelos reforços, quer os reforços, mas não terá os reforços. Não tem Pedro Augusto, não tem Gabriel. O Ceará se anunciar alguém, o Ceará se anuncia, não anunciou, mas o Ceará se anunciar alguém também vai passar pelo mesmo, porque pelo regulamento ele não vai ter, porque o regulamento não permite, né? Assim, já fechou o prazo de inscrição da Copa do Nordeste, que está bem atrasado, tudo muito louco, porque o que é curioso, porque o prazo ele foi até estendido para que no mata-mata, em fases avançadas, você pudesse inscrever jogadores. Só que a Copa do Nordeste atrasou tanto que antes de começar o mata-mata, o prazo foi encerrado. Se eu não me engano, Fred, ia até a semifinal, se eu não me engano, dava um lastro. Era isso. Esqueceram de ajustar o... o prazo ficou fixo, só que a tabela foi jogada para frente. E aí um regulamento foi pensado justamente para você, se você se classificar durante o Brasileiro, vai contar na Copa do Nordeste, não vai servir. Enfim, isso naturalmente pode atrapalhar pode atrapalhar o trabalho para a estreia, mas isso vai valer para o Ceará também, vai estar valendo lá para Fortaleza, enfim, o próprio Bahia. Ceará e Bahia vão sentir menos, viu, Cássio? Porque vão mexer muito menos. Veja, o Vitória tem um jogo muito mais fácil e Sport e Fortaleza ficam numa... Hoje é dia 19, madrugada, a gente começou dia 18, né? Mas já é madrugada dia 19. O jogo é dia 9. Ou seja, tem 20 dias aí para, assim... No caso, o Bahia, ele obviamente ele tem... Isso eu estou falando, vale mais para o Ceará. O Bahia, obviamente, tem um lastro para segurar jogador diferente, mas o Ceará, talvez, não. Então, assim, então não é garantia. Pode chegar naturalmente, mas, assim, são 20 dias para acontecer muita coisa. E para os dois lados, de repente o Sport já está com um elenco limitado para esse jogo, e de repente perde um cara por lesão. Ou ganha Thierry também, enfim, se Thierry jogar titular, enfim, tem 20 dias para acontecer. Mas eu considerei muito boa para o Sport. Para o Ceará deve ter sido também, mas para o Sport muito melhor do que estrear contra o Juventude, tá? A relação não é o fato de ser o Ceará, não. A relação é não ter a estreia já ser um all-in anímico, como o Fred falou, gigantesco. Porque, mas tem 27 rodadas. Se perder do Juventude, não vai ser muito fácil dizer, não, mas tem 26 rodadas. Assim, não vai ser a coisa mais fácil de estrear. Até com uma possibilidade de bom público na Ilha do Retiro, que eu acredito também,
ser um clássico regional, para ser um mata-mata, para ser a estreia do Daniel Paulista, enfim, para ser a Copa do Nordeste voltando. Muito tempo sem jogo, né? Muito tempo sem jogo. E aí caberá também o clube também vender esse jogo, né? A forma como o Sport vai vender, assim, não deveria demorar, por exemplo, deveria ser, enfim, entender, para botar um ingresso mais acessível, trazer como foi feito contra o Internacional, que deu 23 mil pessoas. Ali o Sport já estava muito mal. Aquele jogo, na situação normal, não teria dado 23 mil pessoas. E já aconteceu ali por causa disso. Mas eu acho que para o Sport, enfim, foi bem melhor estrear contra o Ceará, não dentro de casa, na Copa do Nordeste, um jogo que já vai ter essa pressão, do que contra o Juventude. Agora, Superchat. Isso tudo torcendo para acontecer a mesma coisa que a gente falou do Fortaleza. De repente cai para o Ceará e já perde o Juventude, meu amigo. Aí o trabalho do Daniel vai ser gigantesco. Exatamente. A gente perguntou isso a ele na coletiva, né? Não tem espaço porque ele fez na segunda passagem, que ele perde 5 jogos e depois reage. Não tem espaço Não dá para nada parecido, tá?